Galaxy S24 Ultra ou Moto Edge 50 Ultra? Chegou a hora de colocar na mesa os dois melhores Ultra ou top de linha frente a frente para entender em que situação cada um dos dois faz mais sentido. Será que algum deles é muito melhor que o outro? É o que eu te conto no vídeo de hoje. A gente está falando dos dois principais flagships vendidos oficialmente no Brasil com selo Anatel e no varejo nacional. No ano passado, que era do S23 Ultra. O modelo desse ano é uma evolução natural e discreta quando a gente compara com o modelo do ano passado, comum. O último Ultra da família foi o 30 Ultra, de 2 anos atrás. Então, com as posições definidas para cada um dos modelos, é bom já dizer que esse não vai ser um comparativo spec por spec, porque isso ficaria chato e com um vencedor claro. E eu quero falar da experiência real. Da experiência de um top de linha passa pela sensação que ele transmite na mão, que as pessoas chamam de look and feel, mas eu prefiro chamar de pegada, com os últimos anos. A mesma disposição das câmeras, o mesmo vidro fosco, só que agora o vidro é completamente reto. Inegavelmente, é um aparelho sóbrio, e essa disposição de câmeras, sem um módulo para elas, só as lentes posicionadas sobre o vidro trazem uma sensação de minimalismo que eu acho bem bacana. Além disso, o metal da lateral é titânio, que chegou aos celulares para passar essa sensação de durabilidade, firmeza e status, já que o titânio é um metal mais nobre que o alumínio. Só a borda de metal é um pouco arredondada dos lados, mas ele é reto, seja nas bordas superior e saudosistas do Moto X, lá de 2017, e aboliu o vidro nessa versão. No caso do Vegan Leather, que é a unidade que eu testei, é preto e passa uma sensação de sobriedade e requinte. E veja bem, eu não estou falando sobre beleza, mas sobre a sensação que o material transmite. Relógios com pulseira de couro são associados a produtos caros, e o metal também está presente em bolsas, carteiras e muitos elementos de luxo. E para ser o oposto do S24 Ultra, ele é inteiro curvo, seja na traseira, nas bordas em si do celular e na tela, de quem eu vou falar daqui a pouco. Porque antes, eu preciso falar dessas bordas do Edge 50 Ultra. Como acontece em todo aparelho curvo, os frames laterais são bem fininhos para passar a sensação de que a tela praticamente se encontra com a traseira e forma um corpo único. O material do frame é de alumínio, que também é bem resistente, só que menos que o titânio. Mas quando a gente fala sobre pegada, é também sobre como a gente sente esse celular na mão. Faz o S24 Ultra parecer bem mais largo e alto na mão. O Edge 50 Ultra sobra menos no bolso da calça jeans, fica mais confortável por conta da construção toda curva e parece mais fino. Então é mais fácil alcançar a outra ponta da tela com o dedão, especialmente para quem tem a mão pequena. O S24 Ultra faz a linha trambolhão e não tem nenhuma ajuda nessa pegada. E antes que eu me esqueça, um dos pontos que eu mais gostei no Edge 50 Ultra é que, forçando um pouco a barra, dá para usar. No caso do S24 Ultra, o vidro tem proteção Gorilla Glass Armor na traseira. Mas é vidro, tá, querido? E vidro quebra. 8 polegadas pro S24 Ultra. E de cara, eu já adianto que eu fico super em cima do muro sobre qual dos dois displays é o melhor. Até porque, para a experiência de vida real, isso pouco importa. Eu dei empate porque os atributos de cada tela ficam bem próximos, cada hora com vantagem para um deles. O modelo da Motorola alcança 144 Hz e o da Samsung tem 120 Hz de frequência. Tá, legal, mas são pouquíssimos jogos que alcançam essa taxa de atualização da tela. Então, onde você mais vai usar vai ser... o pico de brilho da Samsung é melhor. Mas poxa, são 2600 contra 2500 nits. Ou seja, os dois vão te entregar uma ótima qualidade e nível de visualização mesmo na rua e sob sol forte. Mais alta, em 2K, enquanto a Motorola chama a sua de Super HD, porque é um pouquinho acima do Full HD, mas abaixo do 2K. São números que servem para os mais ligados em especificações, mas aqui a gente está falando de uma briga nos detalhes pelo topo do topo da pirâmide. Os dois já estão muito acima da média. A película do S24 Ultra e a película simplesmente matou esse recurso. Deixa eu te lembrar de se inscrever. A segunda é o comparador de escolha segura, que vai te ajudar a encontrar sempre a melhor oferta para aquilo que você quiser, fechou? E bora continuar. Nessa segunda parte, eu quero falar do poder de fogo dos dois. E a gente olha para software, bateria e hardware. Aqui, eu preciso esclarecer um ponto que pode gerar alguma dúvida. Se você viu o nosso vídeo de primeiras impressões do Edge 50 Ultra, reparou que eu falei que o chipset dele é o Snapdragon 8S de terceira geração. Tá, mas o que é esse S? Significa que ele é uma versão mais simplificada do principal chip da empresa para 2024. E qual é o efeito? Ele performa entre o Snapdragon 8 Gen 3 e o 8 Gen 2. Basicamente, ele vai melhor que o S23 Ultra, mas não alcança o S24 Ultra em números brutos de testes de benchmark. Por exemplo,
O Edge 50 Ultra fez próximo de 1.500.000 pontos no AnTuTu, e o S24 Ultra bateu 1.700.000 pontos. Mas essa diferença também, pra mim, é marginal. Porque, na verdade, quando a gente chega nesse patamar, bem acima de 1 milhão de pontos no AnTuTu, não tem nada que não rode por lá. A diferença é só a velocidade para realizar cada tarefa, e não um impeditivo de uso. Na prática, Genshin Impact vai rodar com gráficos de resolução mais alta, vai renderizar um vídeo em 4K, vai aguentar qualquer aplicação pesada presente na Play Store. A diferença para esse 24 Ultra é que ele vai fazer tudo isso ainda melhor. A Samsung colocou aqui o Snapdragon 8 Gen 3, o principal chip da Qualcomm desse ano, que é justamente para não faltar nada e ter poder de sobra para qualquer aplicação, mas qualquer aplicação mesmo. Em memória RAM, eu testei os dois modelos com 12 GB e a possibilidade de expandir virtualmente usando o armazenamento interno do aparelho. Mas na boa, você nem vai precisar tanto assim desse recurso. Já no armazenamento interno, a Samsung colocou versões de 256, 512 e 1TB, enquanto a Motorola parte de 512. Eu confesso que apesar de trabalhar com tecnologia há algum tempo e saber todas as ferramentas para isso, eu sou bem preguiçoso na hora de excluir arquivos. E confesso que eu gosto bastante de não precisar me preocupar com isso. Como o top de linha Android deixou de ter slot para cartão de memória faz tempo, quanto mais memória interna, melhor. A grande diferença para mim quando o assunto é hardware é a presença da S Pen no S24 Ultra. Eu uso bem menos do que eu achei que eu ia usar, mas é bom saber que ela tá lá quando eu quero. A S Pen melhora algumas funcionalidades do aparelho, aumenta a produtividade e vira uma aliada até na hora de tirar fotos. Curioso é que isso virou um recurso praticamente exclusivo da Samsung, que nenhuma outra marca hoje entende necessidade de também ter. Eu tô falando aqui de dois celulares 5G com certificação IP68 contra água e poeira e vidros com proteção Gorilla Glass, com uma diferença: o S24 Ultra usa a Gorilla Glass Armor mais nova e o Edge 50 Ultra vai com Gorilla Glass Victus, que é a do ano passado. E ainda vale falar da bateria. Tem duas diferenças nominais aqui que são importantes de mencionar. O S24 Ultra tem bateria consideravelmente maior, 5.000 contra 4.500 mAh, mas a vantagem para o Edge 50 Ultra está na velocidade de carregamento, já que esse cara suporta 125 watts, ou na prática, 18 minutos para chegar de 0 a 100. Os dois suportam carregamento sem fio e também oferecem carregamento reverso, e os números do Edge 50 Ultra são mais robustos que os da Samsung nesse sentido. O S24 Ultra se destacou aqui nos nossos testes pela bateria robusta e boa autonomia, mas a Motorola conseguiu trazer uma autonomia que, embora não seja igual à do seu concorrente, é suficiente para um dia inteiro longe da tomada. E muito disso se deve ao software, e é sobre isso que eu quero falar agora. Primeiro, abordando um ponto importante para os usuários, que é a política de atualização. Quem tem top de linha quer ter celular atualizado, e aqui todo mundo entregou o seu melhor. A Motorola trouxe 3 anos de Android com 1 ano a mais de updates de segurança do Google, e a Samsung aumentou a sua cobertura para 7 anos, que é praticamente o mesmo período que a Apple dá de cobertura para os seus iPhones. Claro que em média, quem tem um top de linha troca mais rápido de aparelho, mas é importante aumentar essa abrangência para que a Apple não navegasse sozinha nesse assunto. Mas o tema mesmo é a inteligência artificial, e os dois aparelhos focaram bastante nesse assunto. Porque sim, a partir desse ano, com a chegada maciça da AI aos celulares, falar sobre o que os softwares são capazes de fazer vai ser muito mais importante propriamente do que sobre as specs de hardware. Já tem um tempo, praticamente desde que eu entrei para o time do Escolha Segura há mais de 3 anos, que eu falo que a One UI da Samsung é a melhor interface Android disponível no mercado. Ela é madura visualmente, tem muitas funcionalidades e tem recursos que sempre chegam antes mesmo do Android puro. Mas agora a Samsung resolveu subir a régua. Isso porque todas as funções do pacote Galaxy AI chegaram via software. Ele está presente na tradução das ligações, na capacidade do teclado de traduzir mensagens, nas notas, na transcrição de áudios, na possibilidade de criar papéis de parede ou na edição de imagens, que eu vou mencionar daqui a pouco. Mas a Motorola também quis dobrar a aposta com a nova Hello UI. A fabricante uniu uma possibilidade grande de personalização da interface visual, te permitindo mexer no formato dos ícones, nas cores, em possibilidades bem maiores que a Samsung e que até o próprio Google permite. E nos últimos anos, mais recursos chegaram, como o Moto Secure, que é a interface de segurança completa, um modo desktop que chega a ter mais funcionalidades que o próprio Samsung DeX, e também chegaram as funções de AI. Entre elas está o Moto Connect, que cria uma interface integrada entre celular, tablet e desktop. A inteligência artificial é capaz de criar papéis de paredes a partir das imagens que você produziu. Mas nos dois casos, onde a inteligência atua de forma mais forte é na câmera, não só para melhorar o processo de captura das fotos, mas para também melhorar ou corrigir as imagens que você já produziu. Isso me dá o gancho para falar sobre o terceiro assunto que define um top de linha na minha opinião. Afinal, o que diferencia um celular mais caro dos mais baratos é a qualidade das fotos e dos vídeos que cada aparelho faz.
Então bora falar de câmeras. Mas como cada um lida com isso? Deixa eu falar. Na Samsung, a galeria nativa é a estrela da companhia. Por lá você pode remasterizar a foto, tirar reflexo de vidro, criar modo retrato em fotos tiradas sem o recurso, ou ainda mover ou apagar objetos enquanto a AI recria os pixels que faltam na imagem. Do lado da Motorola, o anúncio da Edge50 Ultra veio quase ao mesmo tempo que o Google lançou as novidades de AI no Google Fotos, que são bem parecidas com as novidades da galeria da Samsung. Então a conversa aqui tá mais focada no que dá para fazer depois de tirar a foto do que propriamente na foto. Mas mesmo assim, o Edge50 Ultra tem a promessa de ser o melhor conjunto de câmeras que a empresa já produziu em smartphone. Esse conjunto, aliás, tem câmera principal de 50 megapixels, a telefoto é periscópica e tem 64 megapixels com 3x de zoom ótico. E tanto a ultra-wide quanto a câmera frontal contam com 50 megapixels. As lentes traseiras gravam em 4K a 60 quadros por segundo, e a taxa de frames cai para 30 quando você grava com a frontal. E todo o algoritmo de câmera foi desenhado para que você tenha as melhores fotos e vídeos apenas apontando e tirando a foto, sem precisar usar o modo Pro ou nada disso. E eu reparei que tem um nível alto de pós-processamento na câmera. Quando você tira a foto e vai rápido na galeria para ver como ficou, percebe que o sistema altera bastante a imagem para que ela fique perfeita. E do lado da Samsung, as especificações também são robustas. A câmera principal tem 200 megapixels, que estava presente lá no Edge 30 Ultra e depois sumiu. Tem também uma ultra-wide de 12 megapixels e duas câmeras telefoto. Uma de 50 megapixels e 5 vezes de zoom ótico e outra de 10 megapixels com 3 vezes de zoom ótico, além da frontal de 12 megapixels. A grande mudança é que a Samsung fez uma troca em uma das suas lentes de zoom. Ela aumentou a resolução e diminuiu a capacidade óptica de aproximação. No ano passado, era uma lente menor, de 10 megapixels, mas que fazia 10 vezes de zoom. Agora, a Samsung aumentou a quantidade de megapixels e diminuiu a aproximação, mas promete a mesma qualidade para qualquer nível de zoom até 10 vezes. Ainda falta dizer que todas as câmeras do S24 Ultra, seja frontal ou traseira, gravam em 4K a até 60 quadros por segundo. E a principal é capaz de fazer 8K a 24 ou 30 quadros. No meu uso, os dois mandam muito bem em fotos e estão entre os melhores que eu já testei nesse aspecto. Por exemplo, eu uso muito fotos e vídeos em 3x e todos eles me entregam um excelente resultado. Em 10x, os dois aparelhos mandam bem e conseguem fotos utilizáveis com som maior que isso, em 30 ou 50x, mas quando chega em 100x, aí a qualidade se perde completamente. A Samsung colocou modos de astrofotografia no S24 Ultra para você captar boas fotos da Lua, usando hardware e inteligência artificial, mas eu não consegui um resultado semelhante com a de 50 Ultra. A ultra-wide também consegue manter a mesma qualidade de imagem da principal, sem diferença de tonalidade, perda de detalhes ou um olho de peixe acentuado. Mas onde a vantagem fica clara para mim, a favor do S24 Ultra, é em vídeos. Não que o S50 Ultra faça vídeos ruins, longe disso, mas falta versatilidade para ele. Seu concorrente sul-coreano tem modo de vídeo profissional e em retrato, que ajudam aqueles que precisam de uma qualidade mais profissional nas suas gravações, sejam criadores de conteúdo ou filmmakers. O modo nativo de vídeo da Motorola é bom, mas é mais voltado para o usuário mais comum. Outra vantagem do S24 Ultra é ter algoritmos que mantêm a qualidade nativa do vídeo na hora do upload no Instagram. Sabe aqueles stories em HD? A Samsung conseguiu isso, especialmente com a câmera principal de 200 megapixels. Na Motorola, o melhor caminho é gravar no aplicativo de câmera e fazer o upload. E aqui, pelo zoom combinado, pelos modos de vídeo e pelo histórico da Samsung em produzir boas câmeras, não tem como não dizer que o S24 Ultra leva vantagem. Bom, se a gente olhasse apenas os números brutos das specs, a vitória seria do S24 Ultra num comparativo comum, do quem é melhor, sabe? Para manter o paralelo da luta de boxe que eu citei no começo do vídeo, não seria um nocaute, mas uma vitória por pontos, em que os dois oponentes têm bons momentos. Mas a ideia aqui é entender quais cenários cada um faz sentido, e nesse momento eu preciso falar do preço. Isso porque o melhor valor que eu encontrei para esse S24 Ultra no Magalu foi de R$ 6.600 para a versão de 256 no momento que eu fiz esse roteiro. Já tá bem mais barato que os preços de lançamento, mas ainda estamos falando de um dos Androids mais caros à venda no Brasil. Na outra ponta, o Edge 50 Ultra tá com preço de lançamento. À vista tem desconto de 10% e sai por R$ 5.399, mas custa R$ 6.000 parcelado no site da Motorola. Então, de cara, o Edge 50 Ultra é um top de linha mais barato quando comparado com o da Samsung. Isso é um ponto que já faz pensar. Ele custa menos e chega bem perto do modelo da concorrente,
custando no mínimo R$1.000 a menos. Se os seus fatores para escolher um flagship estão na pegada e no desempenho, o S50 Ultra cumpre um ótimo papel como top de linha. As câmeras dele são boas, eu comentei isso no vídeo de primeiras impressões, mas se você quer criar um conteúdo com uma cara mais profissional, especialmente em vídeo, com controle de câmera, desfoque de fundo, o S24 Ultra é mais versátil e completo nesse sentido. E sim, ele também vai melhor em desempenho bruto, bateria e praticamente mantém a fama de melhor Android do mercado. Mas o S50 Ultra é um desafiante dos bons, mas essa é a nossa opinião. E você, concorda comigo? Me conta aqui nos comentários, aproveita para deixar o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá na dúvida de qual comprar, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!